Panorama de mercado, dia 25 de junho, quinta-feira, pós-vitória do Brasil. O Brasil se classificando em primeiro do grupo aí para os 16 avos, mata-mata aí. Nós tivemos hoje um dia bastante importante com dados de inflação. Aqui no Brasil veio levemente abaixo do consenso. Nos Estados Unidos, ela é a maioria dos dados em linha. Mas foi um dia aí de recuperação do Ibov, subindo 0,88%, fechando aí nos 172 mil pontos e fechando acima da média de 21, coisa que não acontecia aí desde o dia 23 de abril, ou seja, há mais de 2 meses. O Ibov vem numa tendência muito definida, muito clara de baixa, né? Vinha caindo muito forte, mas acabou segurando aí na média de 200 e agora está querendo armar aqui para a gente um fundo duplo, né? Se vier a romper essa região dos 175, ativa esse fundo duplo e a gente vai começar a mirar lá para cima, próximo da região dos 183, 184 mil pontos. Então, o cenário que o Ibov começa a mostrar um pouco mais de tração, mesmo diante de incertezas, né? A gente segue com juros ainda bastante elevados, a gente tem um cenário, especialmente aqui falando do Brasil, de política, um cenário eleitoral bastante confuso, né? A gente tem aí o Lula que estava perdendo tração, o Flávio começou a aparecer à frente das pesquisas ali alguns meses atrás. Hoje já se inverteu o cenário, depois ali da divulgação do envolvimento do Flávio com o Vorcaro, e ontem também com a Michelle sinalizando aí um racha, né, entre ela e o Flávio. O cenário do Lula ganhando força segue se intensificando. O Lula já aparece aí no Polymarket com 57% de chance de ganhar as eleições contra 22% do Flávio. Então, o cenário político, eleitoral ainda ruim, né, na dinâmica de que se o Lula continuar no poder, ele vai continuar com a mesma política de gastança, com fiscal descontrolado, e isso obviamente não é bom para o cenário de redução de juros. Então, é um cenário ainda bastante desafiador. Apesar disso, a gente está tecnicamente aí no Ibov respeitando uma região de suporte. Vamos ver se vai conseguir força nos próximos dias para vir romper ali a região dos 175 e começar a trazer uma leitura de reversão. Tá? Ainda não é o caso, mas como caiu bastante da máxima, a gente começa a ter um repique aí, pelo menos, especialmente no view semanal. O S&P fechou praticamente estável, abriu com um gap de alta, né? Chegou a negativar bem, recuperou um pouquinho aí, fechando próximo do 0 a 0, o S&P 0,01 de queda, ainda segurando em cima da média de 50 períodos. Aqui a gente segue com uma leitura de potencial ombro, cabeça, ombro. Uma possível reversão de tendência pode aparecer se a gente vier com o S&P perdendo, a região dos 7.300 pontos, perdendo a média de 50, a gente pode começar a observar uma potencial reversão de curto prazo. O Dow Jones renovou, inclusive, máxima histórica hoje, cedeu, né? Fechou com uma alta de 0,14 e chegou a subir bem mais. A gente está vendo um cenário onde as empresas industriais estão mostrando mais força, em detrimento às techs que estão mais pesadas. O Dow Jones chegou a bater 1,56 de alta e recuou, fechou apenas 0,14, mas renovou a máxima histórica intradiária. A tendência de alta segue firme aí no Dow Jones. O Nasdaq, depois do tombo nos últimos dias, hoje abriu em forte alta, chegou a abrir ali com uma alta de 2,13%, arrefeceu, chegou a virar para queda, mas fechou o dia com uma alta de 0,75. Assim como o S&P, a gente tem uma leitura aqui de possível ombro, cabeça, ombro no Nasdaq, se vier perder a região dos 28.800, né, como estava caminhando para fechar próximo à média de 50, mas se recuperou, deve seguir um pouco mais indefinido, ao menos no curto prazo, no curtíssimo prazo aí, o Nasdaq. Juros deram uma arrefecida nos últimos dias, o 2 anos hoje cai 2,5 bips, melhor dizendo, mas vem numa tendência de alta, com topos e fundos ascendentes. Os 5 anos cai 1,4, vai deixando topos ligeiramente mais baixos, os 5 anos, se vai perder a região dos 4,12, começa a trazer uma leitura de reversão, e o 10 anos, que caiu forte ontem, né, queda de mais de 10 bips hoje, praticamente estável, 0,6 bip de queda, mas vem muito mais claramente
numa tendência de baixa agora, com topos e fundos descendentes perdendo a média de 50 períodos. O petróleo, depois de 3 pregões de queda, buscando ali patamar de $73, hoje chegou a operar em queda, mas virou para alta. 3,08% de alta para o petróleo, por enquanto um repique apenas, né, diante da intensa queda que sofreu aí nos últimos dias, nas últimas semanas, chegando em região inclusive de suporte ali no nível pré-guerra, então natural um repique, mas a tendência de baixa segue. Já o minério vem pesado, em Singapura acabou caindo 0,96 no pregão regular, no aftermarket caiu mais 0,36 de queda, uma tendência muito bem definida de baixa, mirando ali patamar dos $95. Metais preciosos hoje chegaram a operar em queda, o ouro virou para alta, está subindo 0,74%, mas vem numa peranada bastante relevante de queda, renovando mínima no ano. A prata também, renovando aí mínima no ano e buscando uma leve alta de 0,80 depois de cair muito forte no dia de ontem. A queda foi de 6,69. Estamos buscando um patamar de suporte na prata ali de um topo de outubro do ano passado. E essas criptomoedas renovando mínimas aí no dia de hoje, mínima no ano, né? Ontem o Bitcoin caiu forte, recuperou um pouquinho, mesmo assim fechou em queda de 2,65. Hoje, novamente, uma queda forte, recuperou um pouco, tá numa queda de 2,44% no momento e cravou na mínima do dia o Bitcoin $58 mil, renovando a mínima do ano e seguindo com a sua tendência muito forte de queda. O Ethereum ainda não perdeu a mínima do ano, né, mas chegou muito próximo, chegou a bater $1.531, a mínima do ano foi 1.505, está com uma queda aí de 3,41%. O Ethereum, se perder a mínima do ano, deve mirar para a mínima de 2025 lá nos $1.385. Amanhã a gente tem alguns outros dados aqui importantes, né, para completar a semana. Lembrando que com a classificação do Brasil agora a gente tem na segunda-feira o jogo aí 2 da tarde, então a gente deve ter um mercado com pouca liquidez na parte da tarde, mas vamos ver amanhã como que a gente vai fechar a semana, caminhando aí para o final do mês de junho, final do primeiro semestre, que prometia bastante, né, até o início de abril e depois reverteu a tendência para queda. Vamos ver nos próximos dias como a gente vai fechar o semestre. Ainda não viu positivo, o Ibov ainda sobe no ano, mas recuou bastante das máximas. Sigamos aí monitorando o cenário e especialmente a partir desse início de novo semestre em julho, o cenário eleitoral que pode fazer bastante preço. Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã, valeu!